Salve, salve, nação de Deus, a paz de Jesus no coração, um Feliz Natal para você e já antecipo as felicitações de um ano novo com tudo novo na sua vida. Eu costumo dizer sempre e uso para minha vida como máxima para meus propósitos de vida, que um ano, um momento, anseios jamais serão novos se você não tiver atitude nova, se você não tiver disposta, atitudes que vão realmente transformar a sua vida. E como é que a sua vida é transformada? Bom, aí depende do objetivo, do foco, da persistência, da resiliência. E é claro, né? Se tivéssemos uma ajudinha, uma mão amiga do Estado, aquele Estado aclamado na Constituição, que é patrono, defensor dos pilares, né, do nosso Brasil, que é segurança, saúde, educação. Para mim não tem nada mais importante, e eu ressalto, a minha bandeira sempre foi e sempre será a educação, porque é de lá que vai nascer o bom médico, o bom dentista, o bom farmacêutico, o bom gari, motorista, juiz, desembargador, deputado, vereador, prefeito, presidente. Tudo nasce da educação. Toda a nossa base nasce e vem, origina-se da fonte mãe, que é a educação. E quando você vê a realidade do Brasil, como a gente dói o coração de ver as estruturas das nossas escolas que estão defasadas, onde a gente vê um projeto, um plano, onde o aluno tem mais direito do que o professor, onde ele pode aprontar, onde ele pode cometer as piores burradas, inclusive de não aprender e passar de ano, onde ele recebe bolsa para poder estar presente na escola, onde parece que a escola está fazendo um favor para ele e está dando ele um bônus, que é: eu vou te dar uma bolsa se você estudar bem. Como se isso não fosse obrigação. Quando a gente vê pais que são isentos, que não participam da vida escolar dos filhos. Quando você vê uma sociedade política que fica nessa briga de ego entre esquerda e direita, centro, enquanto isso, os poderosos ficam, ó. Sabe o que é isso? Os movimentos de marionete, de fantoches, que você fica movimentando as mãos e eles fazem aquilo que você quer. É o que nós somos. Eu me incluo porque eu faço parte desse ciclo social. A gente vem da sociedade, a gente vem das influências. Enquanto a gente vive brigando entre minha posição de direita, sua posição de esquerda, eu sou Bolsonaro, você é Lula, e aí a gente vê, a partir daí, uma polarização absurda. Enquanto isso, os donos do poder fazendo isso com você, manipulando, transformando você na massa de manobra. E a mídia? E a mídia, que ao invés de informar, ela vai e desinforma. Ao invés de colocar o fato, ela vai lá e escolhe a notícia e cria o fato. Por quê? Porque nós não somos atentos, nós não somos educados. Nós não temos olhar crítico.
nós não temos a consciência cidadã, porque isso não foi desenvolvido. Não é da minha época, mas lá em 2005, 2006, tinha umas Barças, era um livrão assim, calhamaço, onde tinha umas matérias chamada Educação Moral e Cívica. Digamos que estudo de boas maneiras para você se portar na sociedade, e meio que era uma etiqueta para você ser um bom cidadão. E olha que nós estamos falando de épocas bem distantes para a nossa realidade hoje. Só que aos poucos a gente viu sendo minado esse projeto de formar cidadãos, pessoas bem preparadas, pessoas comprometidas com o desenvolvimento social e econômico. E o resultado é a catástrofe do Brasil, banhado de corrupção, onde nós somos um povo, veja só, nós somos um povo que toleramos corrupto, dando lição de moral na gente. Onde a sociedade não tolera bandido, mas tolera corrupto. E aí colocaram na nossa cabeça, colocou na sua cabeça, enfiou aqui na nossa cachola que o marginal ele é vítima da sociedade e que o pobre é inimigo do rico e que nós temos que combater a desigualdade social. Gente, eu costumo dizer o seguinte, um país onde nós não temos a educação como pilar mãe, o sustentáculo do desenvolvimento, estamos já fadados ao fracasso. Quando você vê que a gente paga tanto tributo, nós somos os contribuintes que mais somos explorados, escravizados pelo Estado. Aí vem os defensores do Estado, da estatização, os defensores de que o Estado é que provê tudo. Provê tudo, a ponto de te deixar à mercê de facções, de escolas com problema de infraestrutura, com educação de péssima qualidade, que não se destaca nunca no ranking PISA, que os IDEBs é uma porcaria, em que nós estamos vendo cada vez mais cidadãos desenvolvidos para serem somente massa de manobra. E aí a gente fica onde? A gente fica dentro daquele contexto de fantoches manipulados pelo poder. Enquanto eles enfiam na sua cabeça, que é direita, que é esquerda, não estou dizendo que isso não deve existir, porque onde tem mentes, tem pensamentos divergentes, convergentes e divergentes. Porque é assim que se constrói uma sociedade livre, que pode pensar, pode falar bobagem, não tem problema. Cada um que arque com sua responsabilidade. Isso seria, digamos, o mundo platônico do Del. Pelo menos foi o que eu aprendi na filosofia. Que vale você sonhar com uma sociedade melhor, vale você ter um plano platônico para você executar. É claro que se você falar algo que vai contra a dignidade da pessoa, contra a honra do indivíduo, você vai responder por isso naturalmente. Existe, inclusive, sanções e medidas penais, administrativas, para você responder. Só que o Brasil foi se embrenhando, foi se afundando cada vez mais na lama, e hoje a gente vê uma sociedade passiva, tolerante a corrupto, onde que nós estamos vendo a educação anos-luz da realidade do mundo, e onde a gente vê o nosso Brasil sendo disputado por países para levar os nossos minerais
raros, onde a gente pega a nossa matéria-prima. Você produz alguma coisa sem que se tenha o objeto da produção? Sem que tenha a matéria-prima? E veja bem, estamos em pleno 2025. A gente vê Estados Unidos, Rússia, Taiwan, Japão, Coreia, China, todo mundo brigando ali, crescendo, se tornando melhores na educação, e etc, etc. E o Brasil servindo apenas de curral, de marionete. E nós aceitamos muito pouco. Nós somos aquele cidadão, nós somos aquele povo que toleramos adeptos, aquele famoso jeitinho. A gente dá um jeitinho. Pode ficar tranquilo, a gente dá um jeitinho. E enquanto isso a gente vai dando um jeitinho também de não desenvolver a educação de fato, de não cuidar das pessoas doentes com projetos que visem realmente melhorar a saúde das pessoas. Vai dando um jeitinho para a gente afogar as forças de segurança para não combater o tráfico, para não acabar com as facções, para transformar o crime, o colarinho branco, em vítimas dos usuários, vítimas da sociedade, onde a gente vê o líder da nação dizendo que o bandido, que o traficante é vítima do usuário. E tá tudo certo. Onde a gente vê um país que está com um problema estrutural, econômico, financeiro, até o pescoço, desrespeitando ali o teto de gastos como se não fosse amanhã. Onde a gente vê uma pessoa que deveria honrar o mínimo possível como primeira-dama, de respeitar o dinheiro público, de se ater ao seu papel de primeira-dama, ficam fazendo viagens e mais viagens luxuosas, e quando foi questionada lá no início do mandato do atual presidente, o cara que diz que é pai dos pobres, ela mandou todo mundo ir a M, que ela fez por onde estar ali. Você sabe por quê? Porque nós fomos passivos, marionetes, e fomos movidos como massa de manobra, manipulados, para aceitar que qualquer pessoa é presidente do Brasil. Qualquer pessoa é primeira-dama. Aí eu te digo, não é questão de posicionamento político, não. Mas é uma questão de fato, de realidade. Quando você vê uma pessoa chique, educada, respeitosa, com valores, que respeitam ambos os lados, a saudosa Michele Bolsonaro, exemplo de primeira-dama. Eu digo, e há muitos críticos que dizem, tá para nascer uma pessoa tão nobre, tão simples, tão íntegra, humilde e social como a Michele Bolsonaro. Prova disso, foi atacado até. O seu esposo tentaram tirar ele do poder antes mesmo dele entrar. Porque quando descobriram que ele era o boca aberta, que falava demais, envolvido em polêmicas, o famoso Bolsonaro, queriam tirá-lo do poder. Atentaram contra a vida dele lá naquela facada, lembra do Adélio lá? Quem tentou matar Bolsonaro? Ninguém nunca quis saber. Muitos fios mal amarrados. O cara estava aqui em Minas, mas tinha uma entrada dele forjada em Brasília. Ninguém nunca quis saber. Hoje, o nosso ex-presidente, saudoso Bolsonaro, que podemos não gostá-lo, inclusive quando eu votei nele eu não gostava dele, porque eu descobri que não se precisa gostar de alguém para votar em alguém. Você só precisa saber da vida pregressa, dos valores que convergem com os seus. Aí eu fui motivado por um partido maravilhoso, com as ideias fabulosas,
que, se praticados na íntegra, ajudariam o Brasil a evoluir. Partido Novo. Sou muito grato ao Partido Novo, ao Thiago Mitrô, e depois ao Zema, e todos aqueles representantes do partido que me ajudaram a despertar e conhecer a verdadeira política que o Brasil precisa. Uma política libertária, uma política liberal, uma política onde a gente valorize a educação e não veja Singapura, China, Japão, Coreia, Estônia, Finlândia, Suíça, Portugal, Canadá. A gente não veja esses países anos-luz de nós e nós aqui servindo de curralzinho do mundo, mercadinho do mundo, onde a gente serve e nunca é servido. Aliás, a gente vê servidores, juízes, sendo servidos pelo povo. E como são servidos? Cartões corporativos infinitos que não se acabam, benefícios e salários estupendos, enquanto aquele que trabalhou, que lutou para colocar esse sujeito lá, o professor, recebendo um salário de merda, uma merreca, onde a gente vê as escolas sendo lotadas de marginais que estão ali para traficar, para bater em professor, ameaçar o diretor, onde você vê o professor, onde você vê o educador, vamos tratar assim, né, que o diretor, o professor, o educador em geral que está ali dentro da escola contribuindo para a educação, ele é o educador. Onde você vê esse sujeito da base da nossa educação social sendo afetado por crises de ansiedade, depressão, tendo que afastar das atividades. Porque a nossa educação foi esquecida. O nosso educador foi abandonado na sarjeta da imoralidade, da corrupção. E aí, eu tive o prazer de, nesse processo de reinserção no mundo político, conhecendo um pouco sobre as nuances da sociedade, eu conheci algumas pessoas que me marcaram, que são exemplos, que é inspiração para mim. E através dessas pessoas, eu pude refletir e comprovar toda a base do meu pensamento e da minha ideia de mundo, e que eu gostaria de, ao concluir, deixar uma mensagem para você. Então, se você não é inscrito nesse canal, se você nunca participou, não me conhecia, eu sou o Del Silva, sou um lagoa-santense, brasileiro de coração, amo o meu país, amo a minha bandeira, a minha pátria, Deus, pátria, família e liberdade, respeito as liberdades individuais, oro, luto por um país liberal, por um capitalismo onde as pessoas possam utilizar da sua meritocracia, onde a gente não seja vítima das ideias de tratar as desigualdades sociais. Somos vítimas dos patrões? O bandido é vítima da sociedade? O traficante é vítima do usuário? Não faço parte, não coaduno, jamais. Então, nesse projeto de reinserção social, de conscientização, de renovação, eu pude conhecer, assim, várias lideranças, Caio Coppola, o Constantino, o Alexandre, mas as pessoas que eu, pela minha formação em curso na área de ciências contábeis, eu costumo acompanhar pessoas que estão vinculadas ao meu desempenho, ao meu desenvolvimento. Um desses caras é esse sujeito, o Rodrigo Viegas. Rodrigo Viegas. Se você não conhece, ele é um economista, um cara com a mente brilhante. O canal dele é antigo, né? Mas infelizmente ele não tem
né, muitos afagos, mas está desenvolvendo um bom trabalho e tem bons vídeos. Conheci esse cara, Rodrigo Viegas. E também através desse cara, do Rodrigo Viegas, eu vi esse vídeo. Pobre sempre será pobre. É de doer o coração quando você vê. Porque ele é um economista. Ele fala à luz racional, do conhecimento técnico, político, econômico. E, é claro, do conhecimento da inserção social, da visão social que ele tem, social-político que ele tem. E ele falando sobre tudo o que eu estou discutindo com você. É triste, é de doer o coração. Mas serve como base para que, se você realmente pensa, sonha, tem um mundo platônico como o Del, você vai pensar duas vezes quando você for votar naquele político que chegar pedindo voto. E aí você simplesmente, por se identificar com ele, você vai lá e vota nele porque ele te prometeu. Só por isso. Ou porque te deu alguma coisa. Ou porque você fala que não, eu não vou votar não. Política não serve pra nada. É só pra ladrão. Eu costumo dizer o seguinte ainda mais. Se você terceiriza a sua responsabilidade, você vai estar sujeito à leviandade. Porque você não ajudou a escolher pessoas que estão à altura dos seus valores, do seu conhecimento. Você vai ser manipulado por aqueles que estão lá. Então acorde antes que seja tarde. O Brasil já foi longe demais. Estamos prestes a cair no penhasco, no desfiladeiro. Estamos como com aqueles elefantes que foram jogados contra o penhasco, onde não tinha saída e foram caindo um a um. Estamos mais ou menos assim. Porque nós não protegemos, nós não honramos, nós não tratamos a educação como nosso pilar. A gente não vê a saúde como necessário para zelar pela vida do contribuinte. Porque onde não tem saúde, não tem conhecimento, não tem desenvolvimento. Aliás, onde não tem educação. Porque onde não tem educação, não vai ter saúde, não vão ter pessoas conscientes, não vão ter profissionais competentes e não vamos ter pessoas saudáveis para trabalhar, para pagar a previdência, para esses bandidos nos roubarem, como estão acontecendo com o escândalo do INSS. E tá tudo muito bem, tá tudo muito abafado. Onde a gente vê um banco master, vamos ver até onde essa polêmica se dará, com grandes figuras que deveriam ser exemplos, deveriam honrar seus nomes, sendo estampados no caos moral social brasileiro. E tá tudo muito bem. Onde a gente vê o ex-presidente Bolsonaro naquele julgamento nojento, baixo, mesquinho, chulo, sem nenhum procedimento legal que possa embasar uma condenação, condenado e preso antes mesmo de ser condenado, onde até mesmo na cadeia o cara usando tornozeleira, onde a discussão foi centrada num tal de um golpe por pessoas que passaram pela educação, que conhecem o poder. Aí eu te digo, quem terceiriza a responsabilidade está sujeito à leviandade, onde você vê juízes que deveriam ser, digamos, não seriam marionetes, não, seriam servos da lei, onde que fazem somente o que a lei manda. Se não há império da lei, arbitrariedade, tirania reina, porque ele vai fazer aquilo que vem da cabeça dele. Ele vai usar o poder ao seu bel prazer. Onde o mercenário toma o poder e ele vai utilizar como ele bem entende. E você será obrigado a aceitar. Porque nós não priorizamos a educação, não temos nenhum conhecimento embasado num documento tão importante que seria a Constituição Federal, onde o povo vive de Bolsa Família, se contenta com um mísero salário mínimo,
onde a nossa compreensão se limita ao patrão inimigo do colaborador? É isso. Enquanto os poderosos brigam, enquanto os poderosos manipulam, controlam, você e eu brigamos. Nos dividem para nos enfraquecer. Qual é o maior patrimônio de uma nação? Saberia me dizer? Você já parou para pensar? Qual é o maior patrimônio de uma nação? Talvez você esteja pensando aí diversas opções. O maior patrimônio da nação está na sua frente. Eu. E o maior patrimônio da nação está me vendo agora. Você. Só que nos reduzimos a meros pagadores de impostos. A meros manipulados, marionetes. E nós aceitamos. Nos educaram. E aí, nós tivemos a oportunidade de fazer como Neo na Matrix. Ser provocado pelo Morfeu. E aí nós escolhemos. Eu acordo ou eu permaneço na minha vidinha? Aí a cada 4 anos, vem os mesmos manipuladores. Falam as mesmas coisas. Tem o mesmo comportamento, as mesmas ações, e você aceita. A gente aceita. Somos omissos. E aí você pode ver, vai lá no Rodrigo Viegas, TV.Viegas, como está aí. Pobre sempre será pobre. Esse cara, ele é de uma inspiração gigantesca para mim. Para mim que estudo, que gosto da área de exatas, que quero embrenhar nesse universo, para mim é uma pessoa fabulosa. Uma pessoa que realmente você tem que seguir. Pessoas que realmente inspiram. Outra pessoa que vale a pena você seguir e ir lá é esse cara aqui. Dr. Sandro Gonçalves. Esse cara, eu sigo ele. Ele é de um exemplo de conhecimento, ele é um tributarista, advogado, que fala sobre geopolítica, que traz conteúdos, não importa se é de direita, se é de esquerda, o que importa para ele é se a verdade é dita. Então esse cara aqui, o Dr. Sandro Gonçalves, e aí ele diz lá na sua apresentação, no seu perfil, que ele é um advogado apaixonado pelo trabalho, que luta com determinação, abraça a vida com paixão. Então esse é o cara. Então se tem pessoas que eu posso te indicar para você seguir, são esses dois. O Viegas e o Dr. Sandro Gonçalves. Agora, o foco da nossa conversa está nesse vídeo que me fez refletir sobre as ações que levam o nosso Brasil para o buraco. E ainda dá tempo de mudar. Final de ano chegando, né? Hoje você pode ver, né? 27 de dezembro de 2025, um pleno sábado, digamos o último sábado do mês, né? E nós somos convidados a refletir. Nós sempre seremos pobres? Nascemos pobres, morreremos pobres? Seremos sempre o curral do mundo? Você vai tolerar ser sempre o manipulado? Você vai querer que o seu filho, seu neto, seus amigos, as pessoas que você gosta, a herança que você vai deixar, sempre controlado por esses marajás, por esses colarinhos brancos, aqueles que transformam o crime num sistema mais protegido, em que o policial não pode ser ostensivo,
Ele nasceu para tal, a função nasceu para tal, mas ele não pode agir como tal. Onde você vê uma operação no Rio de Janeiro tão bem sucedida, que civis, pessoas que estavam ali no dia a dia, não foram envolvidas em fogo cruzado, onde estrategicamente moveram os energúmenos lá para a mata, para ali determinar que eles pudessem abrir mão da sua dominação. Aí eles peitaram, né, os agentes, e aí tiveram o que é óbvio, né, cancelamento de CPF. Mas uma operação para tirar aqueles que suprime, né, que repreende a sociedade, foi tratado como uma chacina, uma balbúrdia. A pior operação mais letal. Não, foi uma operação eficiente. E aí vão colocando na sua cabeça ideias que vai detonar com a nossa consciência, que vai destruir a nossa consciência. Enquanto eles ficam colocando, manipulando a sua mente, você vai para a escola caindo aos pedaços. Que mal tem laboratório para você realmente desenvolver as suas aptidões profissionais, para você sair dali um bom profissional, ou pelo menos um profissional regular. Eu gosto muito de utilizar como referência um filminho simples, que é do Homem-Aranha. O Peter Parker, você vê como é que é a formação do Peter Parker, é uma pessoa pobre. Eles falam que é o super-herói mais pobre que já existiu, né? Onde ele tem a capacidade de fazer pesquisas, de estudar, de desenvolver as suas ideias. É esse mundo que eu acredito. Se você optar por ser pobre, tudo bem. Mas o que não pode é nos obrigarem a sermos pobres, nos obrigar a contentar apenas com um salário mínimo, que não dá nem para poder pagar as contas do dia a dia. Enquanto esse governo corrupto, ladrão, cheio de pessoas que está com o nome embrenhado na sujeira, no chiqueiro dos porcos, estão lá mandando na gente. E a gente está aqui debaixo aceitando tudo isso. Chega. Dê um basta nisso. Cobre pela educação de excelência na sua escola. Participe da vida escolar do seu filho e veja como está a situação da sua escola. Veja como é a pressão sobre o diretor que está ali naquela escola. Veja como está a desmotivação do professor na sala de aula. Vê como está o seu filho quando ele sai da sua casa e vai para a escola. E depois, quando daqui 4, 5 horas ele volta de novo. Mudou alguma coisa na vida dele? Ele voltou sonhando mais? Ele voltou com uma clareza de ideia para ser um bom profissional? Claro que não, a gente vê alunos aí, agora o governo foi forçado a fazer o tal do pé de meia, para manipular a cabeça do jovem, para estudar. A obrigação do jovem, da criança, da educação básica, é estudar. Mas a gente vê o governo dando tapinha de luvas, de plumas, na cabeça de menino folgado, menino mimimi, que não pensa no futuro, que não desenvolveu a responsabilidade, a maturidade para ser uma pessoa compromissada com a sociedade no futuro, tendo que, você estuda que eu te dou um valor. Onde é que estão os pais desses filhos? Onde é que está a sociedade quando diz que é papel do Estado, é compromisso do Estado? Ele se compromete à educação, à saúde, à segurança. Quando eu digo que o nosso país está fundado na imoralidade, num projeto antiético, antidemocrático, está. Não é por conta daquele golpe escandaloso que desrespeitaram todos os panoramas jurídicos do nosso país, jogaram por terra todos os conhecimentos dos advogados que ali estavam tentando defender o indefensável. Porque, mais uma vez eu digo, foi uma trama muito bem montada, onde pegaram os bois de piranha e pronto. Onde a gente vê um país embrenhado nessas imoralidades, onde a gente vê juiz que é vítima, que é julgador, que é não sei o quê, é o cara da mesma situação.
É o cara que é vítima, mas ele está condenando aquele que o ofendeu, e aí você vê aquela briga dos advogados tentando defender o óbvio e a justiça negando o inegável. E a gente vê uma sociedade passiva, um projeto educacional cada vez mais afundando na areia movediça. Onde a gente vê países despontando e o nosso Brasil afundando. Quando você vê um país como o Brasil, com a estrutura gigantesca que nós temos, com uma produção de minerais raros, com um projeto de produção agropecuária tão grande, quando você vê mentes brilhantes, onde nasceu o avião? Nasceu no Brasil. A maior invenção aérea que inspirou, que fez até aquela briga posterior com os Estados Unidos. Ah, o avião que foi a gente que produziu. Negativo. O avião foi uma criação brasileira. Nasceu aqui. Onde você viu, está vendo, um pesquisador brasileiro que foi condecorado por ser o produtor de mosquitos Aedes aegypti do bem, entre aspas, para combater o Aedes aegypti, que é um problema que perdura por anos no nosso Brasil. Onde você vê projetos tão simples. Onde nós tivemos, inclusive, um cara que tentou desenvolver o carro. A água. Esse cara sumiu. Onde você vê talentos que deveriam se destacar, mas são consumidos pelas discussões mirabolantes, manipuladas, direcionadas, e nós aceitamos isso. Então, quando eu digo que um país que não prioriza a educação já está fadado ao fracasso, é o caso do Brasil. Quando você chega numa escola, onde deveria ser o berço da educação, depois da casa, depois dos pais, a escola é o melhor lugar para desenvolver o cidadão, onde você faz a interação, onde você desenvolve as aptidões. Não. É um lugar apenas onde o seu filho sai da sua casa e fica 4 horas sentado ali, trocando de professor, naquele decoreba básico. Mentalidade, Paulo Freire. Sendo afetado por ideologias nefastas que entra na sua cabeça, destrói o seu cérebro e deixa ali as mãozinhas de marionete para servir apenas de massa de manobra da mídia, desses pseudos políticos. E a gente vê isso aí, ó, pobre sempre será pobre. Onde você vê direita brigando com esquerda, e os caras estão lá no poder, mandando e desmandando. Só alterna, ó, hoje é eu, tá? Amanhã é você. Aí assim, a gente tem que ter aquele pacto, beleza? Hoje eu mando, amanhã você manda, e aí tá tudo certo. Aí a gente pega o dia dos otários dos brasileiros, e a gente, né, fica ali naquele berimbolo ali do Banco Master, pegando bilhões do Fundo Garantidor. Ah, também tem aquele banco maravilhoso lá que serve pra gente poder enriquecer melhor ainda. A Previdência Social, né? Tem uns bandos de otários que trabalharam a vida toda, então não tem consciência nenhuma. A gente pode ali, né, roubar um pouquinho deles, eles nem percebem. A gente tá com um descontozinho aqui, um descontozinho ali, tá tudo certo. E ninguém vai perceber, né? E assim segue a vida, e segue você aceitando e eu aceitando. Aí reajusta um saláriozinho mínimo para 1.600 e pouco em 2026, porque já tacaram em você uma porrada de imposto, você aceitou. Você chega na bomba para abastecer, combustível tá o olho da cara. Aí você vai abrir uma empresa, é aquela burocracia, aquele monte de tributo. Daí a pouco o cara não tem instrução, não tem formação nenhuma, a empresa quebra. Taca o nome dele no Serasa, leva para dívida ativa. Tá tudo certo. Porque não tratamos a educação como projeto máximo. E automaticamente nós não temos consciência do qual é o nosso papel de cidadão. Aliás, se perguntar para as pessoas o que é o cidadão,
talvez a resposta vai ser... não quero nem pensar. Então, quando a gente fala dessa realidade, é triste. Pobre sempre será pobre? Não concordo. Mas é a realidade. Eu costumo falar com a minha esposa e conversar com os meus amigos, aquelas pessoas que eu tenho oportunidade de conversar sobre educação financeira, que eu não nasci para ser pagador de dívida. Eu nasci para ser bem-sucedido. Eu nasci para prosperar. Porque o meu mestre, o meu Senhor, o Senhor dos Senhores, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E eu não aceito menos. Eu não aceito corrupto em hipótese alguma. Eu não ensino meu filho a passar na catraca ignorando que ele já tem idade para poder pagar. Eu não ignoro que existe uma fila no banco e eu posso burlar para poder ir lá ser primeiro atendido. Eu não ignoro que existem direitos primordiais que têm que ser respeitados, inclusive a liberdade de expressão. Eu não ignoro que nós temos uma Constituição e todos estão sujeitos a ela. Todos são direitos. Todos têm direitos e deveres perante a Constituição. E que cada um é dono do seu próprio nariz e que é responsável por aquilo que faz. Pelo menos foi isso que eu aprendi no meu berço. Que papai e mamãe me ensinou. Mas que hoje nós temos negados esses conhecimentos porque nós somos tratados como os vilões. Onde o outro lado é o verdadeiro e nós somos o falso. Onde a família ela se tornou o elo que não tem importância. Onde a vida ela é tratada como qualquer coisa que pode sair eliminando os outros assim do nada. Onde que aqueles que são o detrator da vida, que é bem questionável, ela virou algo que pode ser tirado de qualquer maneira. Onde você vê as pessoas executando os outros como se fosse, eliminando um papel higiênico após ser usado. E tá tudo bem? Se o ano for novo, você precisa ser novo. Para que tudo seja novo, renove no seu coração a sua consciência e a sua visão crítica de sociedade. E não aceite ser pobre. Quando a Bíblia fala bem-aventurados os pobres de espírito, são as pessoas simples, humildes. Não é o pobre de marré, não. A gente não trata desigual. Tá vendo isso aqui? Você está vendo alguma coisa igual? A minha mão, ela é toda igual? Não. Ela é diferente. Só que quando você junta, forma um punho. E esse punho é que dá força. Até um olho é diferente do outro. Até a sobrancelha é diferente da outra. Até um lado do nariz é um pouco diferente. Tem a perfeição divina, mas tem a sua diferença significativa. Porque cada partícula do universo ela é ímpar. Ela não é igual. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós temos uma infinidade de riquezas. Então não temos que vir aqui aceitar que esses pseudo-midiáticos digam que nós temos que tratar a desigualdade social. Não. A gente vai combater a pobreza, a miséria. A desigualdade social, não. Porque a desigualdade social, ela está literalmente linkada numa coisa chamada meritocracia. É claro que aí tem fatores que nós não vamos discutir, mas que fazem sentido na amplitude racional. A gente tem que refletir sobre a ótica social, o convívio do dia a dia. Não se combate a desigualdade social, porque cada pessoa ela é ímpar. Cada pessoa se desenvolve de um jeito. Cada pessoa tem sua curva de desenvolvimento específica. Cada pessoa segue a sua pedagogia, segue o seu próprio manual, que está intrínseco
no seu ser, ao qual ela foi criada, ela foi influenciada, porque somos seres altamente influenciáveis. Só nós somos determinados e não devemos aceitar a influência para não sermos marionetes, para nos tirarem o conhecimento, a consciência, o despertar, o acordar. Por isso que eu digo, sem educação, estamos fadados ao fracasso. E não existe isso de tratar desigualdade social, existe tratar a miséria, a pobreza, porque é ela que joga a dignidade do ser humano na sarjeta. É ela que cria todo esse ambiente de populismo barato, de tantos benefícios sociais, em que muitos se afundam lá, onde que são transformados em pequenas marionetes para ficarem dependentes do sistema. Porque o sistema quer isso. Ele quer manter você como uma bateria. Assista Matrix. Assista Exterminador do Futuro, Eu, Robô, IA. Agora, tem um filme recente agora, chamado Resistência, onde o ser humano é a cara, é uma máquina. Uma máquina é a cara de um ser humano. Mas eles desenvolveram inteligência artificial para essa máquina ser o mais próximo da consciência humana. Assista depois, você vai entender sobre essa questão de sermos objetos, sermos baterias de um sistema em que nos usa. Somos usados o tempo todo, manipulados, para brigarmos uns contra os outros, porque quando a gente briga, quando nós tiramos o nosso foco, não é viseira não, de burro não, tá? Viseira de burro é outra coisa. Quando tiramos o nosso direcionamento, a nossa visão, o nosso foco, o nosso objetivo, restam seres fracos, divididos, fáceis de ser manipulados. Não seja isso, não tolere. Não tolere que a educação do seu filho seja uma educação mequetrefe, onde você chega na escola, você desanima a olhar para a cara do diretor, do professor, que você entra na portaria, você não vê segurança nenhuma. Onde que você vê o seu filho chegar do mesmo jeito que foi para a escola, entrando e saindo. E muitos vão se deparar que em um determinado momento o filho vai abrir mão da escola porque não vê utilidade ali, ele vai trabalhar, porque a necessidade bate à porta. E a educação não contempla isso, infelizmente. Enquanto a gente vê esse modelo defasado, onde a gente vê o nosso país servindo de curral para que as nossas riquezas sejam exportadas para fora, para depois a gente comprar essas mesmas riquezas com algumas modificações muito mais cara, porque nós não temos pessoas qualificadas o suficiente para produzir no nosso Brasil. O nosso Brasil seria um berço, seria o centro de produções, de criações, de tecnologias. Não. Ficamos a ver navio, pegando tudo que nós temos e mandando para o exterior. Onde a gente vê países brigando por conta das nossas riquezas. Porque nós temos poderosos que viram um negócio nisso. Manipular o povo para controlar o povo e perpetuarem no poder. E aí eles usam das leis, manipulam as leis, manipulam a gente, manipulam nossa educação, manipulam tudo, inclusive a nossa convivência, para que nós ficamos brigando como otários, uns contra os outros, apenas achando que a minha ideia é melhor do que a sua, que o meu ponto de vista é melhor do que o seu, onde a gente perde tempo xingando uns aos outros. Isso é o mundo, é o Brasil que nós estamos indo. Já diz o Dr. Sandro, a democracia dos bananas. República de bananas. Está na hora de a gente acordar. Se você quer um ano novo, se você quer comemorar um verdadeiro Natal, acorde.
faça o seu melhor. Não aceitemos sermos escória, ficarmos à margem, só observando, só meros observadores, enquanto tudo que é útil, eficiente, vai para os melhores. Porque, mais uma vez eu digo, não é questão de desigualdade, é questão de miséria e de pobreza. Enquanto ficamos à margem da sociedade observando, outros desenvolvem, outros pegam a meritocracia e fogem desse Brasil que pertence somente a ricos corruptos que mandam no poder e nós simplesmente somos aqueles passivos que aceitamos tudo. Onde a gente entende que a criminalidade já faz parte da realidade, que não se deve combater, que os caras são vítimas e as facções só vão cada vez mais crescendo e nós ali cada vez mais reféns do medo de sermos atingidos por um membro desse, porque esses caras são mais blindados do que o melhor blindado do país. Onde esse cara é preso agora, chega lá em cima, ele recebe um habeas corpus na hora. Olha o Banco Master, o escândalo absurdo. O cara simplesmente foi parar no STF, os caras fecharam tudo, ó, colocaram tudo em sigilo, ó. Tiraram lá, tentaram tirar dos holofotes. Olha o que estão tentando fazer com o INSS, depois dessa roubalheira de bilhões. Depois da Lava Jato, Banco Master e INSS, foi escândalos escalados. Um país imoral, onde nós temos políticos tão bem pagos, com a ineficiência absurda. Onde a gente vê um país que nós temos alguns partidos que eles só estão sendo pagos para agirem contra nós. Onde os caras vão lá pedir prisão de deputado, prisão e tornozeleira para Bolsonaro. Onde os caras ficam comemorando um deslize do seu adversário. E comemoram isso depois. E batem palmas para esse cara, para esse energúmeno, que deveria ser chamado de energúmeno e não de deputado, porque é uma pessoa que está lá, tão bem pago, para poder usar esse poder para simplesmente ficar ali caçando mexericos na vida do outro. Esse cara é um energúmeno, um sanguessuga do poder. Por isso que eu sou fã do Cleitinho, do Zema, do Matheus Simões. Os caras que são íntegros no seu trabalho, que trabalham com foco, com destaque em proteger e manter a transparência, e fala que nós somos primeiros. Eles servem o Brasil, eles não são servidos do Brasil. Pessoas que têm conhecimento de causa, eles aceitam ajudar a gente a ser melhores. Eles não tiram o nosso melhor para se beneficiar. Por isso que eu sou fã desses caras, o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisava estar passando por nada disso não, gente. Ele poderia ter feito seu mandato mequetrefe, lero-lero, como todos fizeram por aí. Uma politicazinha meia boca, enganado os otários dos brasileiros pagadores de imposto. E tá tudo bem. Olha onde o cara chegou. O dia que aquele cara orou, no início do seu mandato, na informação oficial da sua eleição, que ele tinha ganho, que ele se reuniu ali com Magno Malta, todos os seus apoiadores ali, líderes de campanha, e orou a Deus, eu falei assim, prepare que terremoto vem aí, provações virão, e nós seremos provados. Só que eu não imaginava que chegaríamos nesse ponto. Eu não imaginava que nós estaríamos nessa situação que chegamos. E chegamos. Chegamos ao fundo do poço de vermos um cara que está preso por ter feito a melhor gestão que o Brasil já viu. Está preso por ter colocado o melhor ministro da Economia, o Paulo Guedes. Está preso porque nós tivemos um excelente ministro do Meio Ambiente, que ajudou para que pelo menos a Amazônia fosse melhor respeitada, que é o Ricardo Salles. Um cara que teve uma ministra exemplo de direitos humanos, a Damares Alves. Que nós vimos excelentes lideranças nascerem, Onyx Lorenzoni, o Tarcísio de Freitas, que é atual governador de São Paulo.
Ratinho Júnior, todas essas pessoas que foram se manifestando veio desse acordar, desse despertar da Matrix. Por conta da educação, do compromisso, da responsabilidade que o Bolsonaro assumiu ao colocar Deus, pátria, família e liberdade. Ele despertou uma nação. Por isso que disseram depois, derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, não amola. Porque o cara despertou a mente de milhões. E eles têm que destruir a ideia. Porque não é mais um homem, é uma ideia. Então, para finalizar, tem essa reflexão. Vai lá no canal do Viegas, se inscreva no canal desse cara. Ele é fabuloso. Depois se inscreva e acompanhe esse canal desse cara maravilhoso, Dr. Sandro Gonçalves. São pessoas que despertam a nossa mente, que nos fazem ir além de esquerda e de direita. Nos faz sair do teatro das tesouras. E por que eu disse tudo isso? Simples. Você conhece esse termo chamado PISA? Pois é. Isso é fonte do G1. Agora o Google tá fácil de você pesquisar. O PISA, ele é uma avaliação, ele é um programa, digamos que é um Program for International Student Assessment. É um programa de avaliação internacional que avalia as habilidades de estudantes para poder saber, né, se nós temos o mínimo, o máximo, né, estamos ali na média. E o PISA do Brasil, e isso em 2022, que falando que o nosso PISA está cada vez pior. E como o nosso país, como eu te falo, você conhece a prosperidade do país pela sua educação. Então, para você ver aqui, a título de conhecimento, PISA Brasil. Olha para tu ver aí. Que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? O Brasil apresenta desempenho abaixo da média da OCDE. Em matemática, quando eu digo que nós somos analfabetos funcionais, a gente vem aprender matemática. Eu comecei a aprender matemática, ter a consciência do poder da matemática, quando eu comecei a estudar, fazer faculdade. Onde tinha que estar desenvolvendo outras habilidades, eu estou aprendendo matemática, aquilo que eu não aprendi lá no ensino fundamental, no ensino básico. Matemática, leitura, ciências, em posições mais baixas do ranking global. E isso nós estamos falando de 18 a 22. Entendeu? Se nós vermos isso historicamente, estamos lascados. Não é por acaso que somos um covil, né? Somos uma fábrica de marionetes, né? Por isso aqui, ó. Falta de educação, com certeza vai gerar muitas marionetes. Massas de manobra. Olha aí. 379 pontos abaixo da média da OCDE. Matemática, leitura, 410 pontos abaixo. Ciências, 403 pontos abaixo. Pensamento criativo. Pensamento criativo. Pensa só. Aí fala assim, ou seja, somos burros? Não. É porque fomos moldados a sermos os piores. O Brasil ficou entre os piores. 44º e 57º. Com mais da metade dos alunos em níveis baixos de criatividade. Quando eu te falei, seu filho vai para a escola, fica 4 horas, sentado numa cadeira, numa decoreba de Paulo Freire, aprendendo o quê? Aprendendo a fazer inúmeras coisas, exceto aprender. Onde você vê sequer os pais indo na escola para saber como está a vida do seu filho. Pais mal formados, pais que não têm compromisso com a educação dos seus filhos, que estão um pouco se lixando com a educação. Por quê? Estão tão
cheios do sistema, estão tão ocupados, infelizmente, às vezes não é nem culpa deles. Estamos num sistema que nós somos massacrados o tempo todo. A ter que trabalhar e ser julgados, e sermos pisados, e sermos esfolados para pagar imposto para um governo corrupto, que usa o nosso dinheiro para poder ficar viajando, gastando ao bel prazer, com cartões ilimitados, benefícios que não acabam mais, onde você tem que usar o seu salário mínimo para dividir com aluguel, com financiamento, com pensão, com alimentação, com saúde. Só até aí eu falei 5, enchi uma mão. Isso tudo com seu salário mínimo. E a gente aceita tudo isso. Eu só quero saber até quando você vai aceitar isso, porque eu não aceito. Eu já falei para minha esposa, se eu recebesse uma proposta de trabalho, se eu tivesse uma pessoa ousada e falasse assim, eu te dou passaporte, te dou condição para você ir trabalhar fora do Brasil, eu iria. Sabe por quê? Porque lá eu posso desenvolver realmente o meu trabalho, a minha criatividade. Aí vai assim, mas você está reclamando? Não estou reclamando do Brasil. O Brasil é maravilhoso, cheio de oportunidades, mas com um governo que nos usam como baterias para poder manter um sistema que cada vez mais está falindo, está se auto-falindo, está falindo os brasileiros. Porque quando você estiver no buraco, quando a dívida pública estiver lá no teto, que não tiverem por onde tirar mais, eles dão linha. Porque eles estão com o bolso cheio. Nas Ilhas Caimãs, nas Ilhas Malvinas, nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Eles estão com seus milhões na conta, enquanto você talvez está com milhões em dívida. Você está com um filho fracassado que mal conseguiu evoluir no ensino fundamental. Que você não sabe nem a diferença de direita e de esquerda. Onde você não sabe nem a diferença de fascismo, de totalitarismo, de ditadura, de regimes totalitários, de ativismo judicial. Onde você não faz nem ideia o que significa advocacia administrativa. Não vou falar mais nada. Pesquise. Onde nós temos o herói sendo tratado como infrator, e o infrator sendo tratado como coitadinho. Eu estou rindo, mas não é por ironia, é por... A gente tem que rir para não chorar. Porque o fracasso moral de um país começa por aí. A inversão de valores no Brasil ela chegou a um nível tão gigante que você vê esse marasmo, esse medo, essa indiferença, esse desânimo, esse cansaço. Não é por conta da imoralidade. Se nós acabássemos com a farra dos corruptos, onde o bandido não tivesse vez, onde o cidadão usufruísse de um bom SUS, que não estivesse recebendo órgão contaminado por HIV, como aconteceu, transplantaram órgãos em pessoas que estavam sonhando com a vida longa e ligaram o contador da morte na vida delas porque implantaram órgãos contaminados. Olha o nível do SUS que nós chegamos, onde a gente vê médicos mal pagos, professores mal pagos, a saúde mal paga, a educação mal paga, a segurança pública mal paga. E a gente vê tudo sendo bem pago. Juiz, desembargadores, presidentes, deputados, os caras ali nadando em dinheiro. Institutos e mais institutos para poder driblar a jurisdição tributária para ganharem cada vez mais. Onde você vê esposas aí ganhando 3 milhões por mês, que tá normal. E se brincar vai ser tratado aí, quem questionar, como um crime antidemocrático, tá? E tá tudo normal. O ano jamais será novo se você não se propuser a ser novo. E o ano que vem, 2026, é a hora da decisão. Não troque a sua dignidade por favores, por oportunistas que ficaram como ursos hibernados em cavernas de seus luxos imorais, só para poder permanecer no poder, para usar você, para dividir você contra aqueles que você ama, aqueles que você gosta, e para tratar você como criminoso.
para eles permanecerem lá como os salvadores da pátria. O ano jamais será novo se você não se tornar, não se propuser a ser novo. Eu não quero ver o meu país afundado na imoralidade e na corrupção. Não tolero o corrupto no poder. O corrupto tinha que ser extinto. Tinha que ser exterminado do poder. Corrupto que rouba lá na nossa política máxima, na nossa representação em Brasília, político que está ali, seja qualquer nível de corrupção, ele não tem dignidade para ser representante do povo. Eu não aceito corrupto de maneira nenhuma. Por isso que um dia eu votava em alguém, acreditava que esse alguém realmente defendia o trabalhador. Quando eu descobri o buraco que ele jogou o nosso Brasil, eu tomei nojo e oro a Deus pela vida dele. Porque ele teve o poder nas mãos e usou isso para se enriquecer. E o sistema todo usa ele hoje para poder se manter. E nós ficamos como otários brigando uns contra os outros, se preocupando com coisas que não tem nada a ver com a realidade, para simplesmente vermos o nosso país afundando na miséria, na fome, na pobreza. E esses mesmos caras retornam e dizem que eu vim tirar o Brasil da fome, da miséria. Ficaram décadas, anos, usando a mesma desculpa esfarrapada, o mesmo lero-lero. Só vou finalizar uma coisa para você. A minha cidade chama Curral de Dentro. Está lá no norte de Minas, depois de Salinas, ali perto de Itaiobeiras. Municípiozinho de pouco mais de 7 mil habitantes hoje. Eu tenho consciência que eu convivi na cidade desde 1999, pelo menos, nós mudamos para lá. E temos uma estrada que liga a nossa cidade até Itaiobeiras, que passa por um lugarejo chamado Mirandópolis. Só de você imaginar que nós estamos com essa promessa de pavimentação da nossa estrada, lá da nossa cidade, Curral de Dentro, até Itaiobeiras, desde 99, vamos colocar 2000, dos anos 2000 até 2025, nós estamos falando de 25 anos. Isso já tinha essa promessa antes. Eles iam todo ano, a cada 4 anos, geralmente a cada 2, 4 anos, né? A cada 2 anos intercala entre as políticas municipais com as estaduais e federais, né? De 2 em 2. 2 anos, agora ano que vem nós temos a política, as eleições federais, as amplas, e nós temos daqui a mais 2 anos as políticas municipais, as eleições municipais. Então eles se alternam para fazer um balanço, né? Um balanceamento. Então, desde que eu entendo que eu estou na minha cidade, lá no interior, lá no norte de Minas, você pode pesquisar. Agora, em 2025, na gestão do Romeu Zema, depois de muito trabalho, de um cara muito assim, excelente, maravilhoso, prefeito da cidade, que tratou a prioridade do nosso asfalto, da pavimentação da nossa MG, né? da nossa estrada intermunicipal como prioridade. Depois de mais de 30 anos de promessa, tivemos 2 gestões de um prefeito que realmente fez o seu trabalho eficiente, de um governador que realmente pensa no povo mineiro, o Zema, e conseguiram o orçamento de 35 milhões de reais. Mas só que isso não é nada perto de bilhões do Banco Master, bilhões do INSS, bilhões que o crime organizado movimenta. Não é nada. Porque isso é do sistema. Quanto beneficiar eles mantêm lá. Agora o cidadão, enquanto ele merece, ele precisa, ele vai continuar merecendo e precisando, igual nós ficamos há mais de 25 anos dependendo. Sob o governo de quem? PT. PTzada, PSDBzada. Essa turma aí do PSDB, essa turma do PMDB, do PT, só prometiam que ia levar asfalto para Curral de Dentro e que não sei o quê. Ficaram 20 anos prometendo esse lero-lero. Só bastou 2 mandatos, 8.
para que o governador pudesse tentar colocar o Brasil em ordem, né, depois da picaretagem de um governo do PT anteriormente, que afundou o Brasil, ou que afundou Minas Gerais. Está tentando colocar a casa em ordem até hoje, e aí eles tentam jogar isso nas costas do Zema, né? Só que brasileiro, mineiro não é otário, né? Somos mais otários. Então a gente acaba vendo como que as coisas são, como é que políticas públicas são implementadas. Romeu Zema vem agora em 2025, juntamente com o Tampinha, que é o atual prefeito de Curral de Dentro, uma cidade, né, da infância, do coração, e conseguiu, e está saindo o asfalto. Isso é política. Isso é política. Não é promessa. Aquele que executa. Não é aquele que promete. É aquele que faz o que é necessário. Não é promessa. É responsabilidade. Foram lá e fizeram. Poderiam ter empurrado com a barriga, já que ficaram fazendo isso por anos, por décadas. Pelo menos 2 décadas aí, né? 3 décadas, pelo menos. Eles poderiam ter feito isso. Naturalmente, o político faz isso. Só que eles não são os políticos. Eles são os políticos. Os caras são gestores. Eles pensaram no desenvolvimento social e econômico e o benefício que estaria trazendo para eles. Eles estão pensando no futuro do nosso município. Eles querem educação, saúde melhor, segurança, mobilidade, turismo. Eles querem a independência de um povo, porque eles sabem que quando o povo percebe o que foi feito por ele, eles serão eternamente gratos. Prova disso é o que a gente faz com o Bolsonaro. Que a gente ora por ele. O cara trabalhou incansavelmente pela redemocratização do Brasil, pela conscientização do Brasil. Tentaram calá-lo, só que ele não é mais Bolsonaro. Agora nós temos uma ideia bolsonarista, porque nós somos de direito, nós somos Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, se você chegou até aqui, eu sou grato a Deus pela oportunidade de você me ouvir. Reflita, porque jamais seremos novos se não nos propusermos ações novas. Não aceite o status quo. Não aceite ser marionete, ser manipulado. Não aceite que o nosso país é curral do mundo. Aceite que o nosso país é próspero e daqui nascem mentes brilhantes. Nós não somos exportadores de ideias, nós somos produtores de ideias. E coloque na sua cabeça, mais que nunca, um país que não valoriza a educação, a saúde e a segurança, já nasceu para fracassar. E o espelho do país é a sua educação. Ou a gente trata o país com seriedade e aprende a votar, ir lá na urna, escolher o seu representante com responsabilidade, ou você terceiriza essa responsabilidade e você vai ser vítima da leviandade. Então não queira. Não aceite o menos. Não aceite o menos que não seja dignidade. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não seja massa de manobra, não seja marionete na mão de um sistema que apenas quer te usar para prevalecer lá. Eu sou Del Silva, esse é o canal Militância Direita. Obrigado por você estar aqui comigo, por você fazer parte desse projeto de despertar de mentes brilhantes, de políticas que constroem a vida, antidoutrinas que destroem a dignidade humana, que estamos dispostos a lutar pelo bem maior, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Um beijo no coração. Reflita com a razão para proteger seu coração. Se não é inscrito, se inscreva aí abaixo, deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos e deixe seu joinha. Porque assim o Google vai entender, o YouTube vai entender que você
gostou. E qualquer consideração, seja ela qual for, não interessa, deixe nas observações que eu vou ler e vou produzir outro conteúdo, mas principalmente eu vou te responder para poder enriquecer o nosso debate. Deus salve nosso Brasil, Deus acima de todos e a nação acima de tudo.